o que tem de mais legal no livro, né? A Mara começa contando por que o interesse dela aqui no trabalho da Rádio Sul-América Seguros Trânsito. Tudo começou, a Mara, motorista também, mora em Guarulhos, Exatamente. né? E na época fazia o mestrado, o doutorado, aliás, na USP. É um caminho considerável. Vinha ouvindo a rádio e um dia ouviu o Ronaldo Rodrigues falando sobre um acidente na Marginal do Tietê envolvendo o motorista de um caminhão. Na verdade, um quase acidente, né? A carga estava se deslocando, caindo ali do caminhão. E o Ronaldo se colocou no lugar do motorista do caminhão, falou que viu que ele estava abalado. Enfim, isso acabou te afetando, né? Como jornalista e como motorista. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que você sentiu naquela hora, até como motorista também. Por que houve um impacto tão grande nesse relato? Na verdade, assim, essa narrativa do Ronaldo, ela foi muito diferente, até pelo impacto que ela causou, não só em mim, mas no ouvinte da Sul-América, porque naquele dia, assim, isso aconteceu bem cedo de manhã, esse incidente, né, porque não foi exatamente um acidente, mas, assim, ao longo do dia todo as pessoas ficaram mandando mensagens aqui para a rádio e eu fui acompanhando isso, né, parabenizando o Ronaldo Rodrigues pela postura dele em relação ao caminhoneiro. E a gente sabe, né, como motorista, a gente sabe que normalmente o caminhoneiro ele é visto como um antagonista, né, vilão, né? Um vilão do trânsito. E naquele dia, assim, pela forma como o Ronaldo contou a história, a gente entendeu que o cara realmente, ele estava num dia de má sorte, ele tinha sido assaltado, enfim, ele passou num desnível de pista, e foi isso que fez a carga do caminhão quase cair na marginal, enfim. Então, a gente conseguiu entender a história dele, o porquê daquela situação, de uma outra maneira, não simplesmente falar, poxa, mais um caminhão atrapalhando um trânsito. E isso teve um impacto, realmente. Então, a gente viu, na minha opinião, assim, foi pela primeira vez eu percebi as pessoas olhando para esse personagem do trânsito de uma outra perspectiva. E graças à forma como o Ronaldo Rodrigues contou a história. Então, você falou em humanidade, né? Que os ouvintes citaram muito a humanidade do Ronaldo Rodrigues no dia, deu parabéns. Você acha que isso falta ao motorista, a todos os componentes do trânsito, na verdade, né? Para que o trânsito seja um pouco mais humano, se colocar no lugar do outro? Isso é muito difícil, né? É muito complicado, a gente tende sempre a olhar pela nossa perspectiva, né? O que a gente costuma fazer até às vezes de uma forma automática. E é muito complicado você pensar que, por exemplo, dirigir um veículo de grande porte, como um caminhão, não é a mesma coisa que dirigir um veículo de pequeno porte, uma moto. Então, assim, tem alguns detalhes, né, dessa vivência do trânsito que é diferente para cada um. Né? Então, não é fácil realmente você se colocar no lugar da pessoa. E o jornalista tem essa possibilidade, né? Ele está vendo ali o que está acontecendo, ele tem esse momento de conversar com a pessoa, de saber o que está acontecendo, enfim. Então, assim, às vezes a escolha da forma como essa narrativa vai ser criada tem realmente um impacto diferenciado. Então, a gente podia ficar, nesse caso específico, o Ronaldo podia simplesmente falar do bloqueio da pista, o trabalho das autoridades para, né, tirar a carga de lá e o caminhão, enfim, e dar ali a informação bruta, digamos assim, sem contar o todo que tinha acontecido. Se ele fizesse isso, provavelmente muita gente ia acabar descontando a sua raiva do trânsito naquele personagem, naquele caminhoneiro. E aí não é deixar de ser crítico, né? De olhar o que há de errado, onde o caminhoneiro falhou, falando desse caso específico. Mas é de ao mesmo tempo tentar balancear um pouco o que está acontecendo, né? Isso, o contexto mesmo. Exatamente. Dizer o que aconteceu para ele chegar naquele ponto. Então, assim, isso foi realmente uma coisa que me chamou muito a atenção e teve uma repercussão, assim, espontânea do público, né? Ninguém pediu para as pessoas comentarem o que aconteceu, simplesmente foi acontecendo. Aí eu, como pesquisadora, estava atrás mais ou menos de alguma coisa que fosse um pouco nesse sentido, né? Da coisa do diálogo entre as pessoas, possibilitado pelo jornalismo. Falei, não, aqui tem alguma coisa e foi por isso que eu vim até a rádio. Falando sobre uma outra coisa que nos preocupa e a gente já comentou algumas vezes aqui no ar, que é como os acidentes e até mesmo as mortes no trânsito têm sido banalizadas, né? A gente, por falar o dia inteiro de trânsito, o dia inteiro, infelizmente, fala de acidentes e muitas vezes de acidentes fatais. E a gente sempre encara isso como uma perda, como algo individual. A gente não gosta de colocar naquele mesmo balaio, hoje foram 10, não, foi o fulano, foi o Beltrano, foram essas pessoas que perderam a vida no trânsito. Mas me preocupa particularmente que muitas pessoas olhem para essas situações como algo comum, de tão rotineiro e de tão
violento que a cidade, que o trânsito de São Paulo, infelizmente, ainda é. A maneira como essa informação é passada, como o repórter, inclusive, de rua hoje aqui na Sul América trabalha, você acha que isso pode ter alguma influência em como as pessoas recebem isso para enxergarem que realmente é algo sério? Não pode ser uma coisa tão comum no meu dia a dia? É uma maneira? Eu acredito que sim, porque quando o repórter está ali na rua, isso eu acho que é uma coisa que está na sua fala, né? Inclusive, na entrevista que você me deu há 4 anos atrás. Verdade. Quando você diz que quando o repórter está ali na rua, passando pelas mesmas dificuldades do motorista, que é o ouvinte da rádio, né, em sua maioria, ele consegue realmente transmitir na fala dele aquele sentimento, aquela percepção. Então, assim, uma coisa que me marcou muito é essa história de você chegar num primeiro acidente com vítima fatal e se deparar com aquela situação. E eu acho que provavelmente você vai lembrar disso, né? Você me contou que a primeira vez que você se deparou com uma situação dessa, você não conseguiu nem voltar a entrar no ar e fazer o seu boletim. Você passou a informação para a equipe aqui do estúdio, eles deram a informação e você ficou ali há um tempo ainda até se recuperar. E realmente eu acho que isso é importante, isso também faz parte da informação. As pessoas precisam entender que a gente não está falando só de números, né? Então, é um índice X de motociclistas que morrem, por exemplo, na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, e tá tudo certo. Não, são pessoas, são pais de família, muitas vezes são filhos de alguém. Então, assim, eu acho que é possível, principalmente o repórter que está lá fora, passar isso na maneira como ele vai contar o que aconteceu. É claro que a gente não é garantido, né? 100% garantido que as pessoas vão ter esse impacto, mas eu acho que isso ajuda bastante. Se colocar no lugar do outro até nessa situação, né? Exatamente. E às vezes é uma bobagem, né? Uma disputazinha de trânsito e acaba em morte, realmente. Esse caso, especificamente, eu fui repórter, né? Antes de vir aqui para o estúdio, eu fiquei um bom tempo nas ruas. E eu tinha pouquíssimos dias de rádio, peguei um capotamento fatal na Marginal do Pinheiros, engasguei, não consegui entrar no ar, liguei no estúdio, passei informação e falei, gente, deixa eu respirar um pouco, porque não é fácil. E até hoje acontece isso com a gente, às vezes com repórteres até mais experientes, o próprio Ronaldo, que está com a gente há muitos anos, né, já passou por isso também, porque existem casos que são muito impactantes. E principalmente você que está na rua, vai lá, chega às vezes um familiar, conversa contigo, fala sobre a pessoa que acabou de morrer. É a pior das sensações. E a gente filtra de alguma maneira para trazer no ar, mas sim, sempre destacando que ali tem uma pessoa. Porque o nosso objetivo é ver se isso deixa as pessoas mais conscientes do que acontece na rua e do seu papel. Para ver se você se torna um motorista mais responsável, um pedestre mais responsável, um motociclista mais responsável. Você acha que esse pode ser um caminho? Com certeza. Com certeza. E aí a gente sai só desse... Não que não seja importante, né, o âmbito da prestação de serviço, porque a pessoa liga, sintoniza na rádio também porque ela quer saber o caminho que ela vai fazer, como é que tá. Mas eu acho que vai além, né? Vai um pouco além e é realmente alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar, porque... É uma situação, assim, quase de um número, falando em números, né? Números de uma guerra civil, né? Enfim. Exatamente, que a gente felizmente está revertendo agora, né? No ano passado, a queda de mortes no trânsito foi bem significativa, uma média de 23%, é bastante coisa. Agora, no livro, você cita um caso que teve bastante repercussão entre os nossos ouvintes também, que é o caso da Érica, da mamãe Érica. Acho que todo mundo se lembra. A Érica estava grávida no carro com o marido, indo para o hospital, obviamente desesperada, porque a bolsa tinha estourado. Só que no meio do caminho tinha uma manifestação, né? Com muitas pessoas participando, não me lembro o número exato agora, mas era uma junção de frentes sindicais, então tinha muita gente. Nós ajudamos a Érica a fazer um caminho, via redação, acompanhamos o caminho dela também no telefone com o marido, e o que foi mais legal no dia, que eu me lembro disso, isso me chamou muita atenção, foi como os ouvintes que estavam acompanhando não tinham nada a ver com a história, pararam para ajudar. Ah, eu acabei de passar pelo caminho que você recomendou, Ana, tá bom mesmo, manda ela vir por aqui, ó, tal caminho tá um pouco melhor, fala para ela mudar. E essa solidariedade que é muito impressionante. Como que você enxerga isso? Por que você acha que o ouvinte chega a esse ponto de parar o que ele está fazendo? Ah, eu vou perder aqui 5 minutinhos para mandar uma informação que vai ajudar outra pessoa, não diretamente a mim. Eu acho que esse é outro diferencial do espaço que a rádio propicia para as pessoas participarem, né? Eu sempre, quando apresento esse trabalho, eu falo que a participação do ouvinte aqui,
ela não é uma participação simbólica, assim, né? Alguma coisa para enfeitar, olha, a gente tem ouvinte participando, não é isso. É uma participação efetiva na construção da informação mesmo. Então, a pessoa, ela liga para contribuir, porque é uma verdade, né? A gente está lidando aqui com um espaço urbano extremamente grande, não tem como a gente saber tudo que está acontecendo em todos os espaços, né? Claro que tem os softwares que ajudam e tudo mais, mas essa contribuição do ouvinte, ela é muito importante. Então, eu acho que na medida que as pessoas sentem que elas têm essa porta aberta, elas começam realmente a participar, elas sempre, eu acho que o convite está aí, né? Aí a pessoa vê que ela tem essa possibilidade, ela vai participar, né? Então, é uma contribuição mesmo solidária, né? Ela não vai ganhar nada em troca, né? Então, eu acho que esse é um ponto de diferencial mesmo que a Sul América apresenta. Então, é uma coisa que também me chamou a atenção. Não foi por isso que eu vim até aqui, mas foi outra coisa que me trouxe, e uma das coisas que eu acabei vendo, enxergando na pesquisa foi isso. Então, acho que, em primeiro lugar, é a porta aberta, e depois as pessoas vão se sentindo à vontade para contribuir. Bom, ao longo desse tempo que você passou com a gente e fez o seu trabalho, você foi para a rua com o Ronaldo, com outros repórteres também, né? Como que você percebeu a questão da disputa de espaço nas ruas? Eu vi que você cita isso aqui no livro, cita inclusive o Roberto da Mata, que já falou bastante sobre a questão do trânsito também. Como que você enxerga essa questão da disputa por espaço? Porque, infelizmente, existe. Não era para ser. Era para ser um espaço compartilhado naturalmente, porque é de todos, não é só de uma pessoa. Mas, infelizmente, a disputa existe. Essa parte do conflito, ela aparece não só, né, nessa oportunidade que eu tive de acompanhar o trabalho da equipe de reportagem, mas tem uma outra parte do livro em que eu acompanho um grupo de caminhoneiros, né? Então, como o episódio que me trouxe aqui, né, na rádio envolvia esse personagem, né, essa identidade caminhoneiro, eu falei, eu acho que eu preciso também entender um pouco a experiência desse grupo no espaço urbano do trânsito. Então, eu fui também trabalhar com alguns caminhoneiros na rua, e aí é muito interessante porque você começa a perceber certos detalhes que você, dirigindo um carro pequeno, passa despercebido. Então, assim, esse conflito existe sim, né? Cada espacinho uma pessoa tenta levar vantagem em cima da outra. Então, assim, é uma guerra, né? Realmente isso acontece o tempo todo. Então, é muito complicado você tentar mostrar para as pessoas um outro caminho, né? Então, por isso que eu penso que, assim, mesmo que o impacto a gente não consiga mensurar, né? Porque o repórter falou de uma forma diferente, isso vai ter um impacto real. A gente não consegue mensurar isso, mas a gente percebe que é uma possibilidade, então vamos explorar, porque realmente é preciso fazer alguma coisa. E uma coisa que aparece nessa história do conflito, né, é que no trânsito, esse conflito, que não é só do trânsito, é um conflito que tem a ver com a nossa própria sociedade, como a gente se organiza, como a gente vive, mas no trânsito, o resultado disso é muito imediato, né, e muito grave. Exatamente. Às vezes uma disputa por um espaço numa via expressa, como a gente estava falando antes, pode acabar em morte, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Muito bem. Bom, quem quiser, o seu livro já está em todas as livrarias, como faz para conseguir? Olha, o livro está disponível no site da editora, que é a Edufiscar, né? Então tá lá no catálogo online, você pode comprar e receber em casa, enfim. E a gente tem um lançamento agendado já para o dia 22 de março. Não sei se eu posso falar exatamente. Não, por favor, fala já tudo. Onde, horário, endereço, aproveita que é o seu momento. Vai ser no dia 22 de março, na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, a partir das 17 horas até mais ou menos umas 21 horas, nós estaremos lá. Os livros estarão disponíveis, eu estarei lá para conversar com as pessoas, enfim, para dar autógrafo e conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Muito legal. Jornalismo em Trânsito, o Diálogo Solidário no Espaço Urbano, livro da Mara Rovida, que a gente ganhou aqui, inclusive, né, de presente. A gente já leu, eu já li tudo, e todo mundo na redação também já está com o seu. Obrigada, Mara, pelo convite. E obrigada também por mostrar um pouco mais do nosso trabalho, nos ensinar um pouco sobre o nosso trabalho, viu? Porque eu aprendi lendo ali também. Às vezes precisa alguém de fora falar, olha, o que você está fazendo é bacana, pra gente, né, cair a ficha, mas enfim, foi muito bom, né? A experiência para mim foi excelente. Eu acho que esse livro, que é o resultado de uma pesquisa de 4 anos, não seria possível se eu não tivesse tido essa abertura aqui na rádio. Então, eu que agradeço vocês.